Então vamos ler Mateus 24, vamos ler somente o verso 12. Posso ler? Amém. E por haver se multiplicado a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E por haver se multiplicado a iniquidade, o pecado, o amor de muitos esfriará. Deixa a Bíblia aberta, vamos orar. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui reunidos em Tua presença. Fala conosco mediante, Senhor, ao Evangelho de Cristo, Pai. Segundo escreveu Mateus no capítulo 24, Pai. Aqui é uma grande revelação, aleluia, dos sinais da vinda de Cristo, aleluia. E também aqui há os sinais do início da grande tribulação, ó Pai. Então opera em nós, ó Pai, com poder e grande glória. Revela a nós a Tua palavra, que haja graça, misericórdia e poder, que haja visitação do Teu Espírito. Senhor, fala com a igreja e nos ensina a ser melhor. Nos ensina, Senhor, nos capacita como igreja a nos preparar para a vinda de Jesus, para a chegada do noivo, ó Pai. É assim que eu te peço e te agradeço. Amém. Tome seu assento. Glória a Deus. Então nós vamos falar hoje sobre os sinais da segunda vinda de Jesus. Mateus 24, Jesus vai relatar, é Jesus quem fala aqui, Mateus só escreveu, mas quem está relatando isso foi Jesus quando esteve na terra. Ele falou para os discípulos ouviram, e Mateus então relata aqui no capítulo 24, os sinais da vinda, da segunda vinda de Cristo. E também vai falar do início da grande tribulação, porque nós cremos dessa forma, que a igreja de Cristo, ela vai pegar ainda o início da grande tribulação. Nós assembleanos cremos dessa forma, que nós vamos pegar o início da grande tribulação, e depois de dado esse início, a vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja, e depois a tribulação aumenta. Já com a igreja arrebatada, para quem ficar na terra, a tribulação aumenta. Então a igreja pega o início. Nós cremos assim. É a escatologia. Algumas igrejas, algumas denominações, crê diferente. Então quem está certo, quem está errado? Ninguém está errado. Uns creem que a igreja será arrebatada só depois da grande tribulação, uns creem que só depois. Nós cremos que vamos pegar só o início, depois seremos arrebatados, e aí a tribulação verdadeiramente começa, porque o início é só o princípio das dores, depois ela começa. Quando a igreja é arrebatada, aí as coisas pioram, aí vai vir os 7 anos, 3 anos e meio, depois mais 3 anos e meio. Nós vamos ter as 2 testemunhas. E quem vai estar na terra? O anticristo, o falso profeta, a besta. E as 2 testemunhas na terra, pregando o evangelho. Então, irmãos, nós cremos assim. Mas não é errado quem crê diferente, porque a escatologia, para quem sabe, não é exata. Mas se nós estiver errado, nós não é arrebatado. Se a outro ministério estiver errado, não é assim. É normal que não se saiba o exato que vai acontecer. É escatologia, é o estudo do fim dos tempos. Então uns entendem de uma forma e outros de outra, mas isso não influencia se a igreja vai ser salva ou não. Se você crê de um jeito, você vai ficar. Se você crê que é depois da tribulação, se você crê que é antes, se você crê que é no início, por causa disso eu não vou ser arrebatado. Não tem nada a ver com a salvação. Amém? As denominações crêem de formas diferentes, biblicamente, porque é muito difícil nas revelações.
Amém? Mas todos cremos na salvação, todos cremos na vinda de Cristo. Só não sabemos o dia nem a hora, só Deus sabe, né? O amanhã não pertence a nós. Mas o que eu quero então frisar aqui, para a gente entender melhor, eu não quero tomar muito tempo, vamos começar no verso 6, e a gente vai decorrer o texto, e vamos terminar no verso 14. Nós lemos o verso 12, nós vamos começar do Mateus 24, verso 6, vamos encerrar no verso 14. Então vamos ao verso 6. E ouvireis de guerras, e rumores de guerras, mas vede que não vos alarmeis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então, irmãos, aqui é um dos sinais: guerras, rumores de guerras. Nós já tivemos muitas guerras, amém? Nós já tivemos a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, guerra no Oriente Médio até hoje, né? Guerra que destruíram vários países na Ásia, no Oriente, né? Guerra com a Alemanha, com países europeus, várias guerras, já tivemos as guerras e rumores de guerras, e até hoje ainda existem algumas guerras, né? Várias ainda, que estão hoje nos dias de hoje. Existem os rumores. Eu lembro que, acho que foi em 2018, tinha um rumor que ia estourar a Terceira Guerra Mundial. Nós ouvimos um rumor. A Terceira Guerra Mundial não estourou ainda, ela não veio, mas já tivemos rumores de que seria Rússia, Estados Unidos e China, acho que é a China, né? Esses três países aí estavam aí quase que lançando uma Terceira Guerra Mundial. Mas só três países? Não, quando começa a guerra, os países começam a se aliar. Um se alia com o outro e vão ter vários aliados. Então começa vários países em guerra. Se a guerra começa entre dois países, e eles começam a trazer aliados, e aí vários países estão em guerra ao mesmo tempo. E hoje, se tiver uma Terceira Guerra Mundial, né, Deus queira que não tenha, não estou aqui incentivando a guerra, estou falando da guerra, Deus queira que não tenha, porque hoje tem armas nucleares, que matam muito mais do que as armas da Primeira Guerra, e do que até mesmo da Segunda Guerra Mundial, que eram mais tiros e canhões na Segunda Guerra, mas agora armas nucleares, né? Armas aí terríveis que podem matar rapidamente um país inteiro, né? Uma terceira guerra aí poderia destruir metade do mundo assim, rápido, e se destruir metade do mundo, a outra metade também em pouco tempo não sobreviveria, que estaria contaminando os rios, né? Contaminando aí o meio ambiente, o ar que a gente respira, ia influenciar, uma guerra nuclear influenciaria o mundo, o planeta inteiro. Então já existe guerras e rumores de guerras. Isso é sinal dos tempos do fim. Então vamos prosseguir. Mas o que falou no finalzinho? Amém? Mas ainda não é o fim, não é isso? No verso 6, o finalzinho, não é o fim. A gente já viu muitas guerras, estamos vendo, vamos ver, não é o fim ainda. Então vamos para o verso 7. Mateus 24, verso 7. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Também são as guerras. Nações contra nações em guerra e em disputas também. Né? Há disputas pelo comércio, por territórios, por várias coisas. Nações e reinos disputando uns contra os outros. Isso já tem, isso já houve, vai haver e está havendo. Reino contra reino, nações contra nações. Isso é desde os tempos antigos, tem isso. Então isso também é sinal. Isso é sinal da vinda de Jesus. E haverá pestilências, pestes. Já tivemos várias pestes na terra, né? Pestes são doenças, são epidemias que matam um grande número de pessoas. Tivemos várias doenças,
tivemos várias epidemias e ainda temos até hoje epidemias e doenças. Uma terrível que teve o Ebola, né? Sumiu, desapareceu, mas matava a pessoa de um dia para o outro. Mas temos aí ainda a AIDS, irmãos. É uma epidemia, tá? Ninguém fala muito da AIDS, mas aproveitando que eu ouvi falar da AIDS lá no curso onde eu estou fazendo essa semana, e a AIDS está aumentando o número de pessoas com AIDS. Ninguém comenta quase. Você não vê falar, mas está aumentando. E você não consegue olhar para a pessoa e saber que ela tem AIDS, só no olhar. Antigamente você olhava e a pessoa estava magra, seca, já quase morrendo. Hoje não, a pessoa está com vírus, está com AIDS, ela toma o coquetel e ela está gorda, está normal, está até gorda, está mais gorda do que muitas pessoas. Então hoje a AIDS não está estampada na cara de ninguém, mas hoje os nossos jovens, amém, estão deixando de usar o preservativo aí, e jovens se relacionam um com os outros muito fácil. Hoje está com um, amanhã está com outro, pega aqui, pega ali. Essa onda de pegar, de ficar, então está se espalhando muito a AIDS, tá? É uma epidemia antiga que hoje ainda mata pessoas, mas com um tempo mais longo, né? A pessoa aí tem um longo tempo de vida, coisa que não era há 10, 20 anos atrás, morria muito rápido com AIDS, mas hoje não, mas é uma doença terrível ainda, né? Então temos várias coisas, a própria dengue aí e outros derivados aí do mosquito, né? Essas outras, tem a dengue e tem outros derivados aí do mosquito aí, outras doenças. Então, né, irmão, são epidemias, mas vamos seguir. Só para vocês, tem outras, tem várias, né? Tem várias epidemias aí, até a gripe, tivemos a gripe suína, gripe aviária, né, várias doenças, várias epidemias que mostram o tempo do fim está se aproximando. O que mais? Epidemias, fomes. Já tivemos fome na Terra? Tivemos, não, ainda tem, né? Países da África, países até da Ásia, o Egito também tem uma parte muito pobre. O Brasil aqui no nosso Nordeste, tem fome ainda, pastor? Tem fome ainda no nosso Nordeste, né? E até em capitais aí, quantas pessoas jogadas na rua, passando dificuldade, fome, sem casa, morando na rua, mulheres, homens, crianças na rua, passando fome, né? Temos a fome na terra? Temos. Então são sinais do tempo do fim. Terremotos em vários lugares. Esse também, irmãos, é um dos principais sinais. Porque quem lembra, vocês são jovens, mas quem tem mais idade, há 30 anos atrás, nessa faixa, tinha poucos terremotos. Nos últimos 10 anos para cá, aí você já deve saber que aumentou demais o número de terremotos. Até aqui no Brasil, a gente já teve terremotos em baixa escala. Teve uma essa semana, não sei se foi semana retrasada ou passada, teve um terremoto que atingiu alguns países, aqui vizinhos do Brasil, atingiu uma capital aqui, eu não vou lembrar o nome agora porque eu vi rápido, mas mostrou, Minas Gerais, mostrou os prédios tremendo. Então, Ribeirão, Franca, Minas Gerais, teve câmeras, essas câmeras que ficam a noite inteira ligadas, que deu para ver tremendo, né? Os lugares tremendo, mas bem pouco, não abalou tanto igual alguns países aqui. Teve uns países aqui do lado que caiu, construções trincaram, caiu, matou pessoas, foi semana passada, eu acho. Então, terremoto temos muito, e eles iriam aumentar. Então quer dizer que ele começou a aumentar de 10 anos para cá. É sinal da vinda de Jesus, os terremotos constantes, aumentando. O que mais, pastor, no verso 7? Depois dos terremotos em vários lugares, terminou o verso 7. Verso 8, Mateus 24, verso 8. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Não foi o que eu falei? Todos esses sinais são os princípios das dores, ou das dores. É como se fosse uma mulher em trabalho de parto. Quando ela começa a sentir contração, as dores, é porque ela está próxima de dar à luz, o parto. Assim é a vinda do Filho do Homem.
Então, os sinais, os princípios das dores, os princípios das dores demonstram, né, no clima, no tempo, nessas coisas que estão acontecendo, rumores de guerra, na economia, aleluia, nos países aí, nações contra nações, reino contra reino, guerras, rumores, epidemias, fome, pestes, né? Tudo isso indica, né, o quê? Que é o princípio das dores. Não é ainda o fim, mas estamos muito próximos disso. Amém? Estamos próximos, né, aí do início da grande tribulação. Porque o princípio das dores, quando ele, poderíamos dizer, quando ele se encerrar, é o início da grande tribulação. Né? Já começa a grande tribulação. Princípio das dores, grande tribulação, que vai chegar. E com isso, em algum tempo aí, no início aí da grande tribulação, o arrebatamento da igreja. Aleluia. Mas vamos ver então, vamos continuar. Verso 9: então vos entregarão à tortura e vos matarão. Jesus disse que a vinda de Jesus seria marcada por tortura e que pessoas seriam mortas e vos matarão. Está falando da igreja, dos crentes. Existe tortura e morte? Foi o que eu estava falando naquela hora que eu peguei a palavra. Que alguns países da África, da Ásia, do Oriente, existe tortura e morte por quem é cristão. Cristãos estão sendo mortos por servir a Jesus. A intolerância religiosa em alguns países que não aceita que a pessoa se converta ao cristianismo e a pessoa não pode professar fé, ela tem que ter uma fé, ela tem que se esconder, porque se souber que é crente, né, são mortas, são torturadas. E se você procurar isso na internet, você vai achar muitas coisas sobre isso, e aqueles vídeos não são falsos. Muitos deles nem pode passar mais, né, porque as imagens são muito fortes, são proibidos até passar, mas a gente sabe que tem muitas coisas acontecendo no mundo. Tortura e morte ocorre na vida dos crentes. Isso é sinal da vinda de Jesus. Isso está acontecendo e vai continuar acontecendo. É sinais da vinda de Jesus. O que mais? Vamos continuar, né? E sereis odiado de todas as nações por causa do meu nome. Sereis odiados, os crentes. Os crentes serão odiados das nações. Por quê? De todas as nações. Quer dizer que não vai ser em um país só. Em todos os países, em todas as nações, vão ser odiados porque servem a Deus. Está dizendo ali, Jesus estava falando, vocês vão ser odiados em todas as nações por causa do meu nome, por causa do nome de Jesus. Pastor, isso já acontece? Já. Em alguns países, em algumas nações, isso acontece com mais força. Como eu disse, aqui no Brasil isso não acontece, né, com grande força, isso é mínimo, né, uma porcentagem mínima. Não, aqui no Brasil não, mas pode acontecer. Isso pode começar, a intolerância pode acontecer. E eu já me lembro de um exemplo, minha esposa estava me contando. Ah, tá. Amém, né? Então, essa intolerância é até entre irmãos. E quanto mais pessoas de outra religião. Aconteceu aqui no Brasil, né? Então, uma pessoa matando a outra por causa da fé, por causa que estava evangelizando, falando de Jesus. Um entendia a Bíblia, as coisas de Deus de um jeito, o outro entendia de outra forma. E é assim, uns entendem a doutrina mais rígida, outros uma doutrina mais liberal. Isso causa conflito, isso causa discussão, e isso causou a morte de um pastor na semana passada. Tá? Eu não vou citar o nome aqui, que eu nem vi a reportagem certinho, foi a minha esposa que me contou. Eu não vi porque eu estou, né, a semana inteira aí dentro de uma sala de aula, estou estudando o dia inteiro, não estou tendo tempo para ver as notícias, mas eu ouvi falar isso e é real.
E se você pegar muitos outros casos, tem casos de morte de evangélicos em todas as nações, em todos os países. Acontece, irmãos. A intolerância pela religião, em todas as religiões também isso acontece. Mas então, isso é sinais do fim. Vamos continuar. Olha só, verso 10, não é isso? Mateus 24, 10. Neste tempo, muitos hão de escandalizar. Esse é forte. Esse pega o Brasil em geral. Aqui eu incluiria o Brasil como um dos piores países. Muitos hão de escandalizar. O Brasil é um dos países que mais escandaliza o nome de Jesus. Nós não deveríamos nem pronunciar o nome de Deus em vão, que é mandamento. Tem gente que faz piada com o nome de Deus, faz piada com o nome de Jesus. Vocês viram o que fizeram no carnaval com Jesus? Pondo o diabo vencendo Jesus no carnaval, né? E isso tem consequência, teve preço. Nem vou falar o que aconteceu. Mas então, irmãos, cuidado para não ser você e nem eu, um homem, uma mulher, um jovem que escandaliza o nome de Jesus. É um sinal da vinda de Jesus, que no fim dos tempos, muitos iriam escandalizar o nome de Jesus, muitos iriam escandalizar o nome de Deus. Que mais? Vamos em frente. Iriam trair-se uns aos outros. Traição temos também em todas as esferas. Na igreja, pastor, sim. Traição na igreja, no ministério, traição nas famílias, traição entre colegas, entre amigos, entre parentes, entre casais, traição de todos os tipos. Existe. Esse número é muito alto. É só você pegar o número de divórcios. Também não sei a estatística, porque eu não preparei, mas o número de divórcios aumentou muito de um tempo para cá. Nos últimos anos, o número de divórcios aumentou demais, né? E eu diria, o número de mortes também entre casais que se separam e a pessoa não aceita a separação, vai lá e mata a outra. Hoje a palavra está meio forte, eu nem sei se tudo isso aqui vai ser postado, mas amém, eu vou falar, depois eu vejo o que eu faço, né? Eu vejo muito na internet todos os dias, casais que se separam, não é só casais casados, casais de namorados, se separam e a briga, a morte, vai lá e mata, porque não concorda com a separação. Isso virou uma coisa assim, corriqueira, acontece todos os dias no Brasil aqui e no mundo, mas eu vejo aqui do nosso país, sempre tem notícia de morte entre namorado, marido e mulher, pessoas que às vezes tiveram uma vida junto, muito tempo casado, e alguns é pior, você vai se lembrar aí, tem caso que a pessoa vai lá e mata os filhos junto, para não sobrar ninguém, e se mata depois, e depois se mata também, ele quer executar todo mundo para aquela família se acabar. Isso é coisa do diabo, não vem de Deus. Eu já sei o que é isso, o verso 12 vai dizer por que está acontecendo essas coisas. Verso 12 aí, nós vamos chegar nele. Vamos lá, verso 11. Não, desculpa, eu vou terminar o verso 10. Trair-se uns aos outros e mutuamente se aborrecerão. As pessoas se aborrecem fácil uma com as outras. Qualquer coisinha está um aborrecido com o outro. Está aí na Bíblia, irmãos. Por que Jesus disse isso? Que no fim dos tempos as pessoas iriam, trair e se aborrecer. Irmãos, hoje nós se aborrecemos fácil. Se a pessoa não me deu paz do Senhor, já estou aborrecido com o irmão, com a irmã. A pessoa falou que a minha roupa não está legal em mim, já estou aborrecido. A pessoa viu que eu estava cantando um hino, eu errei o hino, a pessoa riu de mim, já aborreci dela, já estou aborrecido. E a pessoa aborrece por tantas coisas, não é isso? A pessoa olhou para mim de um jeito diferente, pastor, já estou aborrecido, já estou de cara virada com a irmã, com o irmão, com o jovem. Irmãos, uns se aborrecem com os outros por pouca coisa. Nós hoje nos aborrecemos uns com os outros à toa, sem motivo, ou por motivos fúteis, motivos que
Um servo de Deus nunca deveria deixar que isso influenciasse numa quebra de comunhão, porque amar o próximo é o segundo mandamento. E quando a gente se aborrece com o próximo, nós estamos deixando de amar. Nós deixamos de amar para se aborrecer. E se aborrecer vai gerar dentro de mim mágoa, e chegando até ao ódio, que não vem de Deus. Não vem de Deus se aborrecer, se magoar, e daqui a pouco uma pessoa já está odiando a outra dentro da igreja, dentro de casa, dentro do convívio, no trabalho, na escola, onde a gente convive, no bairro que a gente mora, e tem pessoas se odiando, porque se aborreceram um dia umas com as outras, né? Meu vizinho fez barulho demais, já estou aborrecido, já estou com raiva dele, e não gosto mais dele, porque ele faz muito barulho na casa dele, me incomoda, e já aborrece, já está com raiva, já está brigado, já está virado a cara, isso se transforma em ódio. E se você vê pessoas brigando umas com as outras, porque se aborreceu, começou a discutir, quando viu já estava um dando tapa no outro, puxando o cabelo, jogando para o chão, brigando, se rasgando. Já aconteceu isso? Acontece brigas também, por causa de aborrecimento. Amém? Mas vamos continuar. Então hoje as pessoas se aborrecem fácil. Verso 11, Mateus 24, 11. Igualmente muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Esse é um dos grandes sinais da vinda de Jesus. Aumentaria o número de falsos profetas. Falsos profetas, pessoas pregando um evangelho que não é o evangelho bíblico. Pessoas usando a Bíblia, mas distorcendo o evangelho. Pessoas pregando, aleluia, aquilo que Jesus não mandou pregar. Pessoas usando o evangelho para ganhar dinheiro. Pessoas usando Jesus como um comércio. O mundo gospel, falar de Jesus, isso rende muito. Tem muita procura, né? Falar da Bíblia, falar das coisas de Deus, tem muita gente envolvido. Então isso gera, né? Isso pode gerar um lucro, isso pode gerar, né? Aí muitas coisas, né? Pode gerar aí até mesmo riquezas. Nós vemos aí no Brasil alguns apóstolos ricos no Brasil, né? Não vou citar nomes aqui, que eu não sou bobo. Hoje nós não podemos falar o nome, mas tem riquezas levantadas aí através da fé das pessoas. Então tem muitos falsos profetas e até pessoas, irmãos, que não têm fama, não têm nome, mas começam a pregar tudo errado, começam a ensinar errado. São falsos profetas também. Ela é falso profeta do bairro que ela mora. Falso profeta do bairro que ela mora. Ela é falso profeta da igreja dela. É pequena, pode ter pouca gente. Mas se ela estiver pregando um outro evangelho, se ela está usando a Bíblia para pregar para 2 pessoas, para 10, ou para 1000, ou para 1 milhão, mas se ela está pregando um outro evangelho, né? Um evangelho aí, né? Mediatista, bênção, milagre, prosperidade, casa, carro, dinheiro, riqueza, e muito pouco ela fala do pecado, nunca fala. Ela não bate de frente com o pecado, ela não fala que Deus é amor, mas Ele é justiça, ela não fala que nós vamos ser julgados por aquilo que nós fazemos no nosso corpo. Amém? Aleluia. Então, irmãos, falsos profetas aqui é homens e mulheres, tá? A palavra aqui pejorativa é homens e mulheres. Que haveria falsos profetas, esse seria um sinal da vinda de Jesus. Nunca houve tantos falsos profetas igual agora. Do século 20 para o século 21, houve um estouro aí
muitos falsos profetas pelo mundo, pregando um evangelho, aleluia, que não é o verdadeiro. Amém? Pregando um evangelho imediatista, de autoajuda, pensando mais em lucrar do que salvar. E Jesus, quando veio na cruz, foi para salvar a humanidade. Não foi para dar dinheiro para a humanidade, foi para salvar a humanidade. Você quer dinheiro, você estuda, trabalha, conquista, vai à luta, que você ganha dinheiro. Mas você quer salvação, você quer ter comunhão, você quer ter paz, amor, siga Jesus. Viva um evangelho bíblico, escriturístico, verdadeiro. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade. E se você conhecer Jesus, verdadeiramente será liberto. Agora o verso 12, aonde nós lemos. Mateus 24, 12. Muito conhecido esse versículo. E por haver se multiplicado a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A minha Bíblia fala esfriará. Por aumentar o pecado, o amor de muitos esfriará. Pastor, o que o senhor acha disso? É o que está acontecendo nos dias de hoje. É o que está acontecendo hoje, nos dias de hoje. Os dias são maus. Está acontecendo hoje. Aumentou o pecado, aumentou a iniquidade em toda a terra, em todo lugar e até dentro das igrejas. O pecado, a iniquidade aumentou em todas as áreas, em todos os setores, em todo lugar. Aleluia! E nós temos que identificar isso. É por isso que o amor de muitos se esfriou. Hoje, qualquer coisa que acontece, qualquer palavra mal falada de quem está aqui em cima, a pessoa já se esfria. Pode estar frio, pode estar calor, pode estar chovendo, já é um motivo para a pessoa se esfriar. Se o pastor passou o culto 10, 15 minutos, já é motivo para a pessoa se esfriar. Se a pessoa se aborreceu com alguém dentro da igreja, vamos dentro do tema, já é motivo para a pessoa se esfriar. A pessoa falou algo de alguém, e talvez essa pessoa nem falou por mal, já é motivo para se esfriar. Eu fiquei sabendo isso, fiquei sabendo aquilo dentro da igreja, já é motivo para se esfriar. Olharam para mim diferente dentro da igreja, já é motivo para se esfriar. Não me deram oportunidade neste culto, é motivo para se esfriar. Fizeram algo que não me agradou, falaram algo que me agradou, eu vi coisa dentro da igreja que não me agradou, já é motivo para se esfriar. Tudo é motivo para se esfriar na fé. Hoje os crentes têm desculpa para tudo. Os crentes mais antigos são fracos, e os crentes mais modernos são mimados. Amém? Os antigos estão fracassando, e os novos crentes são todos mimados por causa da modernidade. Eu me enquadro nos crentes mais antigos. Nós estamos enfraquecendo. Os crentes mais antigos dentro das igrejas estão enfraquecendo. Não estão tendo voz ativa. Hoje a modernidade está tomando conta das igrejas. Então aquilo que há 30 anos era pecado, nos dias de hoje não é mais. Então nós que somos mais antigos aí, né? Está difícil dentro das igrejas. Você pega as igrejas com todo tipo de modernidade. Dentro das igrejas, é bom ter modernidade. É bom ter microfone sem fio. É bom ter caixa de som, bateria, teclado, instrumentos. Isso é bom, mas eu não estou falando disso. Estou falando de uma modernidade que atrapalha, né? É você trazer coisas do mundo
que há 30, 40, 50, quando a igreja fundou, isso não tinha dentro da igreja. Mas a igreja hoje é moderna, ela traz tudo aquilo que quando a igreja foi fundada não tinha. Hoje eles estão trazendo coisas pagãs para dentro da igreja, festa pagãs, né? Vários tipos de modernidade. Não, são muitas coisas. Se eu falar aqui, talvez você vai ficar magoado e você vai achar um motivo para se esfriar com o que o pastor fala. É o que eu acabei de falar. Talvez o que eu acho que é pecado, que eu não aceite dentro da igreja, tem coisa que eu não vou aceitar dentro da igreja. E você vai aceitar numa boa. Para você vai ser normal. Vou dar um exemplo simples e básico. Eu não encheria essa parede aqui do altar, essa parede do altar, eu nunca encheria ela de luzes para piscar e brilhar. Pisca-pisca aqui, pisca-pisca desse lado, pisca-pisca aqui, pisca-pisca aqui. Eu nunca fazeria isso na igreja. Eu nunca. Mas aí, dentro aí da igreja, alguém que vai estar me ouvindo, eu faria, pastor, isso normalmente, não sentiria mal. Você está entendendo? Então é de pessoas para pessoas. Ah, mas na época de Jesus nem existia pisca-pisca, por isso que eles não colocaram. Ah, mas hoje eu não preciso de pisca-pisca. Hoje eu preciso de uma parede bonita, né? De uma letra bonita de Jesus escrita aqui. Eu preciso de luz piscando, eu preciso dessas luzes acesas aqui, trazendo claridade. Outra coisa que eu jamais fazeria, irmãos, eu jamais escureceria a igreja. Apaga as luzes, deixa bem fraquinho, luz de salão, luz de festa. Quem já viu luz de baile, de salão, que é aquela luz bem fraquinha, bem escura, e nós estaríamos aqui cultuando com uma luz escura, bem fraquinha. Eu jamais fazeria isso. E para você talvez seja normal. Ah, pastor, isso é normal. Para mim não é. Para mim normal é essa claridade, ou até mais do que isso, mas tá bom, essa claridade aqui tá ótimo. Outra coisa que eu não faria, eu não usaria a Bíblia no celular para pregar. Eu usaria a Bíblia no celular quando eu estivesse no trabalho, na escola, na rua, na praça, no shopping. Eu usaria a Bíblia no celular. Mas para vir aqui no altar, diante de um púlpito, e trazer o celular e não trazer a Bíblia, isso eu nunca faria na minha vida, nunca quero fazer. E talvez você já viu o pregador vir aqui só com o celular, sem a Bíblia, e eu não faria, mas você faria ou alguém faria. Então há essas divergências, há diferença entre pessoas, mas eu sou adepto de usar a Bíblia até o final. Enquanto eu viver, eu vou usar a Bíblia no altar, na igreja. Eu só vou usar o celular, uma Bíblia, quando eu estiver em algum lugar que não dá para carregar a Bíblia. Então, irmãos, tem várias coisas. Tem pessoas que jamais colocariam um vaso de flor bonito desse no altar. E nós aqui colocamos. Você vai achar lugares que não pode ter nem vaso no altar. É só o púlpito e talvez a cadeira. Tem lugar que nem cadeira, é só o púlpito. E o pastor sai lá de baixo e sobe aqui. Então tem várias divergências. Amém? Isso não muda a salvação. Mas isso talvez seja assustador para algumas pessoas e para outras não. Eu prefiro ficar com o simples. O que é o simples? Né? O simples, o básico. Não pode, enfeitar muito, tá? Ah, mas o senhor enfeitou aí com as flores. Não, nem estou dizendo das flores. As flores aqui são bonitas. Fala enfeitar demais mesmo, muita coisa. Né? É igreja, não é salão de festa, não é baile. Temos que ter um temor e uma reverência para adorar um Deus que é 3 vezes santo. Tá? Eu entrei num assunto aqui. Teria mais exemplos? Teria mais exemplos. Eu já disse um outro exemplo, irmãos. Eu jamais viria no altar de camiseta que não fosse uma camisa polo, uma camisa de manga. Poderia vir sem o terno? Sim, mas jamais de camiseta e calça jeans. Eu não viria pregar. Pregar não. Se fosse um culto que eu não fosse o pastor, eu viria.
Mas eu, como pastor da igreja, irmãos, eu jamais viria aqui de camiseta pregar. Você vai ver vários pregadores de camiseta, de calça jeans, de tênis no altar pregando. Eu estou dizendo de mim, você está entendendo as divergências? Pastor, mas isso o senhor tirou da onde? Eu disse para vocês que eu sou um crente antigo, né? Aí de mais de 20 anos. Eu sou um crente de mais de 20 anos. Os crentes modernos vêm de tênis, de calça, de camiseta, e camisa de caveira, camisa de marca. Eu jamais fazeria isso. Camisa de rock, de banda, tanto faz gospel ou não. Eu jamais fazeria isso, irmãos. Estou falando de mim. O mundo é moderno, mas nós temos que saber que o altar é santo. E você vai ver pessoas escandalizando, que nós falamos ali. Mas vamos voltar ao amor. O amor se esfriaria. O amor se esfria por diversas coisas. Hoje você vai ver a igreja vazia, quase vazia. Eu diria que não está tão frio hoje. Vai vir frio pior, talvez não venha, mas eu acho que hoje não está tão frio, está muito agradável. Hoje está muito agradável. Não está tão frio. É melhor o frio do que a chuva. Quando está chovendo, é difícil as pessoas virem para a igreja. Mas um tempo igual hoje, não é isso não é desculpa para as pessoas não virem. Né? O primeiro amor eu preguei sobre o primeiro amor. Muitas pessoas não estão vivendo. Pastor, mas ninguém está vivendo o primeiro amor. Está se esforçando pelo menos? Eu preciso voltar ao meu primeiro amor. Sempre eu preciso estar na minha mente. Eu preciso ser melhor do que ontem. Ontem eu estava de uma forma, amanhã eu quero ser melhor. Eu quero ser igual quando eu cheguei na igreja. Que eu queria fazer tudo na igreja. Tudo que a igreja tivesse eu queria fazer. Eu não perdia nada da igreja. É o primeiro amor. A vontade de participar de tudo que a igreja tem. Tudo que é de Deus, tudo que é as coisas de Deus eu quero participar. E nós temos que continuar assim. Sempre querendo participar das coisas de Deus. Então, verso 12: por haver se multiplicado a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Jesus está falando que o amor de muitos esfriará. A minha Bíblia fala esfriará. Alguns talvez vai falar diferente. O amor de muitos esfriarão, não é? Esfriaria. A minha está dizendo, o amor de muitos esfriará. Jesus estava falando no futuro. Quando Jesus falou, ele estava falando no futuro. Perto do fim dos tempos. O amor de muitos está se esfriando? Eu acho que sim. Nós já estamos vivendo um tempo que o amor de muitos está se esfriando. Não é só pela igreja. O amor está se esfriando pelo próximo. A comunhão, o amor está se esfriando. Como que eu vou dizer que amo a Deus se eu não amo o irmão que está do meu lado? O amor está se esfriando pelo próximo. Então eu já sei que o amor está se esfriando por Deus. Porque se você não consegue amar o próximo, como você diz que ama a Deus? Se nós não amamos quem está do nosso lado, que nós vemos, como nós vamos amar a Deus que nós não vemos? Para nós provar que nós amamos a Deus, nós temos que ter o amor de Deus. E se nós temos o amor de Deus, nós amamos o próximo, nós não aborrecemos o próximo. Então nós vamos ser melhor. Eu estou tentando ser melhor. Eu não sei se alguém percebeu. Se a pessoa for bem assim, perspectiva, já percebeu que o pastor Marcos mudou um pouco, está melhorando, para melhor. Eu creio que eu estou mudando para melhor. Eu já me senti arrogante, e eu não sou. Quem me conhece de viver comigo sabe que eu não sou. Mas às vezes eu falei algo que parecia que eu era orgulhoso, eu já falei algo que parecia que eu era arrogante. Eu não quero mais parecer com isso. Por quê? Porque eu não sou assim. Então eu estou tentando ser melhor. Eu preciso demonstrar mais o amor de Deus dentro de mim e vocês também. Então por isso que nós vamos mudar. Amém? Para melhor, nunca para pior. Nós estamos aprendendo. Estamos indo para 3 anos, não é isso? 3 anos de igreja. Vou continuar para encerrar. Eu queria acabar mais cedo, mas a palavra está falando.
Eu não posso deixar uma palavra dessa negligenciar. Eu tenho que pregá-la até o fim. Negligenciar é abandonar, vamos embora. Não, está muito bom a palavra, eu vou encerrar. Já estou acabando. Verso 13. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aleluia! Aquele que não deixar o amor se esfriar. O amor de muitos está se esfriando. E muitos estão se apostatando da fé. Muitos estão se desviando. Muitos estão retrocedendo. Muitos estão abandonando a fé em Jesus, a fé salvífica. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, disse Jesus. Aleluia! Vocês vão ver os sinais do fim dos tempos. E eu disse todos os sinais. Mas aquele que permanecer em Jesus, na igreja, na comunhão, no corpo de Cristo, como noiva amada de Jesus, aquele que permanecer, esse será salvo, diz o Senhor. Aleluia! Verso 14 para encerrar. Mateus 24, 14. Vou encerrar. E será pregado o evangelho do reino no mundo inteiro, por testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O evangelho do reino de Deus será pregado em todo o mundo, para testemunho em todas as nações. Irmãos, o evangelho, cada dia que passa, está alcançando todas as nações. Existem ainda lugares remotos que não foi alcançado, mas a cada dia o evangelho está se rompendo, está avançando. Cada dia que passa o evangelho alcança mais pessoas. Pessoas têm oportunidade, pessoas ouvem falar de Jesus. Então, quando esse evangelho for pregado no mundo inteiro, quando todos ouviram o evangelho, aceitando ele ou não, o que vai acontecer? Então virá o fim, virá o grande dia do Senhor. Aleluia! Fica de pé, mas vamos levantar as mãos, vamos agradecer a Deus. E eu conto com vocês aqui quinta-feira à noite, não é isso? O amor de muitos está se esfriando, mas o seu não pode se esfriar. Por quê? Por que o seu amor não pode se esfriar? Porque a salvação ela é individual. Não depende do irmão que está do seu lado. Não depende do pastor. Aleluia! A sua fé, a sua salvação não depende de homens. A tua salvação depende de Jesus. E Ele está aqui. Aleluia! Ele tem para você o galardão, a coroa da vida eterna. Então venha, participa, siga Jesus, carregue a cruz. Não deixe o amor se esfriar. O amor de Deus, se ele verdadeiramente estiver dentro do seu coração, então você é participante do reino de Deus na terra. E aqueles que participam do reino de Deus na terra participarão do reino de Deus no céu. Aleluia! Na vinda gloriosa do Filho de Deus, a noiva, a igreja. Você que é o Filho de Deus por adoção será arrebatado em glória, num corpo transformado e glorificado, e entrará nas bodas do Cordeiro, cantando a canção gloriosa, aleluia, a canção dos salmos, exaltando e glorificando o Filho de Deus e o Senhor no céu. A entrada da igreja é triunfante, é poderosa, é em glória, aleluia, é reluzente, é eterna, é para a eternidade. Com Cristo, igreja, permaneça em amor, permaneça, não desista, não pare, não é momento de voltar atrás, siga em frente, aleluia, Maranata, ora vem Senhor Jesus.